Sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 61. Você é o que você come. Hoje você vai enxergar seu corpo como nunca antes. Vai compreender que a máquina biológica que você habita foi projetada, não por acaso, mas por mentes milenares, vindas de além da Terra, os Anunnaki, seres que não apenas moldaram a carne humana, mas também deixaram ao redor dela tudo o que ela precisaria para funcionar: comida, água, luz, minerais, vegetais, frutas, animais, peixes, temperos. Tudo está aqui por um motivo. Tudo foi disposto como parte de um plano maior. Neste episódio, vamos explorar a hipótese de que o corpo humano foi criado com um conjunto específico de necessidades e que a Terra foi programada para suprir todas elas. Vamos descobrir se, na lógica cósmica dos Anunnaki, o alimento é mais do que sustento. É código, é ponte, é ferramenta de ativação. Vamos entender se a desertificação de certos territórios foi, na verdade, uma resposta espiritual à corrupção dos projetos originais. Se os ensinamentos sobre alimentação como os recebidos por Moisés no Egito já vinham codificados pelos deuses antigos, e se a miscigenação, a globalização e o distanciamento cultural estão nos afastando de algo que foi feito sob medida para nós. Prepare-se para olhar sua dieta e seu corpo com outros olhos, porque talvez você seja, de fato, o que você come. E agora, respire fundo. Desligue o ruído do mundo exterior, porque o holograma histórico vai começar. E o que será revelado, você nunca mais poderá esquecer. Capítulo 1. O corpo que os deuses criaram. Tudo começa no barro, na argila viva da terra misturada ao sangue dos deuses. Foi assim que, segundo as tábuas sumérias, o ser humano nasceu, não por evolução, mas por engenharia. Os Anunnaki, vindos de Nibiru, precisavam de trabalhadores. E ao invés de treinar animais ou explorar a natureza como ela era, decidiram criar um novo ser, um híbrido, um avatar adaptado à vibração terrestre, mas com traços genéticos dos próprios criadores. Foi Enki quem liderou esse projeto. E Ninma, a deusa da vida, quem o tornou possível. Ela conhecia o código, sabia combinar os elementos da terra com a essência dos céus. E assim, moldaram o corpo humano, com estrutura óssea, músculos, pele, sangue e inteligência suficiente para operar máquinas, ferramentas, lavouras. Mas havia um detalhe essencial nesse projeto. Esse corpo precisava ser alimentado. Nutrição não era um luxo, era parte do código. Cada órgão, cada célula, cada sistema interno dependia de elementos externos. E os Anunnaki sabiam disso. Por isso deixaram ao redor do homem tudo o que ele precisaria. Frutas ricas em vitaminas, raízes com propriedades anti-inflamatórias, águas minerais que reequilibram os sistemas internos, peixes com gorduras nobres que nutrem o cérebro, animais com proteínas adaptadas à digestão humana, sementes com óleos que regulam hormônios e ciclos vitais, e luz solar, a fonte principal, o carregador energético da vida. Nada foi deixado ao acaso. O corpo era uma obra-prima, mas como toda obra viva, ele exigia manutenção. E os alimentos foram um kit de ferramentas entregue com o corpo. Cada tipo de comida ativava uma parte. Cada mineral sintonizava um órgão. Cada planta carregava um propósito. Por isso, o homem foi colocado em um jardim. Um Éden, não alegórico, mas real. Uma biosfera planejada, com estações, ciclos de chuva, espécies programadas para servir ao corpo humano. A Terra, nesse sentido, era uma extensão do corpo, uma despensa viva, feita sob medida. Mas ao longo dos milênios, o homem esqueceu, desviou-se do plano original, criou alimentos mortos, removidos do ciclo natural, manipulados, refinados, corrompidos, e com isso, o corpo perdeu o alinhamento. A máquina começou a falhar, mas não porque foi mal construída, foi mal nutrida. E talvez essa tenha sido a primeira grande queda.
a desconexão entre o corpo e a terra que os deuses prepararam para sustentá-lo. Capítulo 2. A comida dos deuses. Muito antes do surgimento da agricultura humana, os deuses já sabiam o que iríamos comer. Ninmah, em suas viagens entre Nibiru e a Terra, não trouxe apenas tecnologia genética, ela trouxe sementes. Sementes de plantas sagradas, frutas que jamais haviam crescido sob o nosso sol, ervas que curavam, grãos que fortaleciam e espécies animais que não existiam na fauna terrestre. Cada ser trazido de Nibiru possuía uma função, uma frequência energética, um papel específico no equilíbrio entre o corpo e o planeta. Eles não criaram um ser humano e o abandonaram. Eles plantaram ao seu redor a dieta ideal, um sistema de manutenção biológica codificado pela natureza. Foi Enki quem escolheu o solo fértil onde o primeiro homem seria colocado. Foi Ninmah quem moldou a variedade vegetal que ali brotaria. E os primeiros humanos não apenas comiam, eles comungavam. Cada fruto era um remédio, cada refeição uma ativação celular, cada fonte de água um reset vibracional. Mas com o passar do tempo, essa harmonia foi quebrada. A ganância chegou. Os interesses comerciais tomaram o lugar da sabedoria natural. E a comida deixou de ser um elo sagrado para virar produto. Os grãos foram modificados, as frutas manipuladas, os animais domesticados ao ponto da doença, e o corpo humano, antes sintonizado com a terra, começou a se deteriorar. Doenças surgiram, inflamações crônicas, desordens hormonais, cânceres silenciosos. Mas tudo isso era previsível, porque quando se muda o combustível, a máquina começa a falhar. Os antigos sabiam disso e deixaram avisos, inscrições sobre plantas proibidas, textos sobre a pureza dos alimentos, registros que hoje são ignorados, desacreditados ou ridicularizados, mas a verdade permanece. Os deuses não apenas nos fizeram, eles nos alimentaram e talvez ainda esperem que nos lembremos do que foi deixado para nós. Capítulo 3. O Jardim Programado. A palavra Éden foi muito mal compreendida. Durante séculos, foi tratada como metáfora, ou como um local místico perdido entre mitos e parábolas. Mas e se ele fosse real, um jardim literal, planejado por mãos extraterrestres, programado com precisão para sustentar a nova criatura que habitava a Terra, o corpo humano, criado com necessidades exatas, exigindo minerais específicos, ácidos graxos precisos, vegetais com propriedades muito particulares. E ao redor desse corpo foi erguido o Éden, frutas para os olhos e o fígado, grãos para o sangue e os músculos, mel e raízes para os nervos, águas subterrâneas com propriedades que hoje chamaríamos de alquímicas, e não apenas o que havia, mas onde havia cada alimento colocado em um ponto geográfico adequado ao seu propósito. A banana nasceu onde havia calor e suor, a beterraba onde havia ferro no solo, a oliveira onde o coração precisava de força, os peixes nos mares gelados onde o cérebro pedia óleo. Nada foi aleatório. Foi uma rede, uma malha, uma sinfonia entre o corpo e o ambiente. Mas a humanidade perdeu o mapa, afastou-se da origem, construiu cidades onde havia florestas, cercou rios, desmatou as encostas e substituiu o alimento vivo pelo alimento morto. Hoje, comemos em caixas, bebemos em garrafas, compramos o que deveria nascer, importamos o que deveria brotar ao nosso redor. E o corpo sofre, porque o corpo não esquece. Ele foi moldado em outro padrão, em outra lógica, na lógica dos deuses jardineiros, que não só plantaram árvores, plantaram a esperança de que lembraríamos que o alimento não é uma escolha, é um elo, e que talvez a terra ainda seja o Éden, mas nós é que saímos dele. Capítulo 4. O alimento como código. Comer é um ato espiritual, sempre foi, mas o mundo moderno transformou em hábito mecânico, em pressa,
em distração, mas para os antigos comer era sagrado, porque o alimento não era apenas físico, era vibracional. Cada molécula de um fruto carrega informação. Cada raiz contém instruções ocultas. Cada folha tem um propósito bioquímico que ressoa com órgãos específicos. E os Anunnaki sabiam disso. Eles não apenas plantaram alimentos, eles codificaram frequências dentro deles. Vitaminas são chaves, minerais são portas, açúcares naturais ativam emoções, gorduras boas equilibram a mente, enzimas vegetais regeneram tecidos, antioxidantes limpam canais vibracionais. O corpo humano é como um cristal e os alimentos são ondas que o mantêm sintonizado. Mas quando se consome o que não possui frequência, o corpo se apaga, ele adoece, porque os alimentos mortos não apenas não nutrem, eles desinformam, confundem o código interno, bagunçam o DNA e a alma, enclausurada no corpo, sofre, fica turva, distante, desconectada. A dor que sentimos muitas vezes não vem da alma, vem do que comemos, vem do desequilíbrio entre o plano original e a dieta atual. O que antes era alimento, hoje é produto. O que era medicina virou veneno disfarçado de sabor. E ninguém mais pergunta: por que estou comendo isso? Quem colocou esse alimento no meu prato? Isso serve ao meu corpo ou ao mercado? As respostas assustam, mas libertam, porque no fim, o alimento não é o que nos sustenta, é o que nos forma, é o que nos informa, e por isso, você é o que você come. Capítulo 5. As leis do corpo. Quando Moisés desceu do monte, ele não trazia apenas mandamentos espirituais, ele trazia instruções físicas, leis sobre o que comer, sobre o que evitar, sobre o que é puro e o que é impuro. E essas leis não nasceram do nada, foram herdadas do Egito. E o Egito, por sua vez, era herdeiro direto dos Anunnaki. Moisés foi criado como príncipe, estudou nos templos, aprendeu os códigos antigos e sabia que a alimentação era parte do pacto sagrado entre o homem e os deuses. Por isso, o Levítico é tão preciso: peixes com escamas são permitidos. Os sem escamas, não. Animais de casco fendido e que ruminam são aceitos. Os outros, rejeitados. Não se tratava de superstição, era ciência codificada, sabedoria milenar travestida de dogma. Os alimentos proibidos tinham toxinas específicas, parasitas, frequências que desestabilizavam o corpo. O leite não podia ser misturado à carne. O sangue não podia ser ingerido, porque cada um desses atos interferia diretamente nos canais energéticos do corpo, na sua pureza, na sua harmonia com o código original. Com o tempo, a religião transformou isso em ritual, em tradição cega, mas o princípio se perdeu. Hoje, poucos lembram que o que Moisés trouxe era apenas uma versão local de um manual cósmico, um fragmento do conhecimento que os Anunnaki espalharam por diversas culturas, porque manter o corpo puro era garantir que a alma funcionasse corretamente, e um corpo desajustado desliga o espírito e desconecta o homem de seu propósito. Por isso, os deuses deram instruções, não para dominar, mas para preservar. E quem lê com olhos despertos, percebe que os mandamentos sobre comida são tão sagrados quanto qualquer oração. Capítulo 6. O alimento de cada povo. Se os deuses criaram os corpos, eles também criaram os ambientes. E se cada corpo tem necessidades específicas, cada ambiente foi programado para supri-las. Por isso, a natureza se moldou à cultura, ou talvez a cultura se moldou à natureza. Na Ásia, nasceu o arroz, e junto com ele, os vegetais de folha, a soja, as algas, o gengibre, alimentos leves, de digestão rápida, compatíveis com corpos mais compactos e climas úmidos. No norte gelado, surgiram os peixes gordos,
ricos em ômega, capazes de proteger o cérebro e aquecer o sangue. Ali, a gordura era medicina. A sobrevivência dependia dela. Na África, brotaram raízes densas, bananas carregadas de potássio, frutas com pigmentos que fortalecem a pele sob o sol, tubérculos que sustentam o corpo durante horas. Na América, o milho, o cacau, as pimentas, elementos que ativam o fogo digestivo, que purificam o sangue. No Mediterrâneo, azeite, trigo, uvas, figos, temperos aromáticos, alimentos ricos em óleos essenciais, capazes de nutrir o coração e acalmar a mente. Cada povo foi deixado em uma zona com alimentos compatíveis ao seu corpo, combinados com o clima, combinados com a altitude, combinados com os ritmos hormonais que o ambiente ativaria. A luz solar definia a melanina definia a síntese de vitaminas. E isso definia o que o corpo precisava comer. Tudo estava sincronizado, tudo era exato, tudo era propósito. E tudo isso não foi evolução cega, foi engenharia divina, como se cada biotipo tivesse sido ajustado para viver, comer e florescer ali. Mas o homem moderno quebrou esse elo, misturou dietas, misturou povos, transportou sementes de forma artificial e começou a comer o que não pertence ao seu código, o que não nasce no seu chão, o que não ressoa com o seu sangue. O resultado é visível: alergias, doenças autoimunes, desordens metabólicas inexplicáveis. E o corpo sente, rejeita, inflama, descompensa. A cultura moderna chama isso de globalização, mas pode ser uma violação, uma quebra do plano inicial. Talvez cada povo tenha sido posicionado com precisão, com alimentos sagrados ao seu redor, e talvez a sabedoria dos deuses ainda esteja nos sabores da terra, nos cheiros do chão molhado, na gordura de um peixe que nasce só naquele rio, na semente que floresce só naquela montanha. Basta ouvir e lembrar, porque esquecer pode ser a maior fraqueza da humanidade. Capítulo 7. A mistura que rompe o código. A humanidade sempre viu a miscigenação como sinal de progresso, de união, de integração. Mas e se, na lógica original dos deuses, isso fosse um erro? Ou pior, uma sabotagem? Segundo os registros sumérios, os Anunnaki posicionaram os povos com propósito. Cada grupo humano foi colocado em uma zona biológica específica, com um clima, com uma flora, com uma fauna e com um código alimentar adaptado ao seu corpo. O corpo, o solo e o alimento formavam uma tríade, uma sinfonia precisa, como 3 notas de uma melodia divina. Quando isso era respeitado, o corpo florescia, a mente se expandia, a conexão espiritual se mantinha intacta. Mas quando o homem começou a migrar, a se misturar, a comer o que não era dele, o código foi quebrado, misturaram-se os genes, confundiram-se os biotipos, perderam-se os marcadores ancestrais que mantinham o equilíbrio interno. A medicina moderna chama isso de diversidade genética, mas os sintomas dizem outra coisa: aumento de doenças degenerativas, transtornos de identidade, desconexão cultural e até mesmo fragilidade espiritual, porque a alma não nasce no acaso. Ela encarna em um corpo ajustado a uma frequência, e a alimentação dessa alma começa no ventre da mãe, no sangue da avó, na terra onde os ossos ancestrais foram enterrados. Quando essa linha é rompida, o elo se desfaz e surge um ser deslocado, biologicamente fragmentado, culturalmente confuso, espiritualmente vulnerável. E é nesse ponto que surge uma pergunta desconfortável: será que isso foi planejado? Será que alguém quis misturar os povos para que perdessem suas chaves de ativação, para que não soubessem mais o que comer, onde viver, quem são? Marduk, o deus rebelde, sempre desejou o caos, ao contrário de Enki, que moldava, e de Ninma, que organizava. Marduk desestruturava, subvertia,
rasgava os contratos ancestrais. E talvez a miscigenação global forçada seja obra dele. Um plano de sabotagem genética. Um movimento que rouba do ser humano sua origem, sua dieta sagrada, seu código alimentar único. E quando todos comem de tudo, de todos os lugares, o corpo deixa de reconhecer o que é dele e começa a rejeitar tudo, a inflamar por tudo, a esquecer de onde veio, de quem é e do que precisa. A mistura se torna confusão, e a confusão é a matéria-prima do controle. Capítulo 8. Globalismo. A fome disfarçada de abundância. Chamam de avanço, de modernidade, de integração global, mas o que vemos é um fenômeno silencioso. A desconexão do homem com sua raiz, com sua terra, com seu alimento, com sua verdade. O globalismo transformou o planeta em um grande supermercado. Frutas da Ásia são comidas no Alasca. Peixes do Pacífico são servidos no deserto. Alimentos processados substituíram o que brotava do solo. E a cultura alimentar virou padrão de mercado. Padronizaram tudo: os gostos, as texturas, as cores dos pratos, as porções, as calorias, mas junto com isso, apagaram as dietas ancestrais, esqueceram os rituais sagrados, desprezaram o jejum, zombaram das ervas locais, riram da sabedoria dos anciãos e impuseram um modelo universal: fast food, refinado, ultraprocessado, estético, vazio. O alimento virou produto de conveniência, virou propaganda, virou vício. E quem controla o alimento, controla o corpo. E quem controla o corpo, controla a mente. E quem controla a mente, controla tudo. Será que Marduk sabia disso? Será que, ao misturar os povos, ele também planejou misturar as mesas, unificar as bocas, remover os sabores únicos de cada povo, tornar todos dependentes da mesma rede de abastecimento e assim fazer com que todos fossem programados da mesma forma, com a mesma toxina, com o mesmo conservante, com o mesmo açúcar disfarçado de prazer? O que parece abundância é, na verdade, escassez espiritual, porque quanto mais comemos o que não nos pertence, menos lembramos de quem somos. O paladar se torna anestesia, o estômago vira campo de batalha e a alma prisioneira de um corpo que não reconhece mais os sinais da terra. Globalismo não é união, é neutralização, é desativação cultural e biológica, é o apagamento da dieta original dos deuses e talvez seja o último estágio da sabotagem, porque um povo que não sabe mais o que deve comer, não sabe mais por que deve viver. Capítulo 9. A terra que secou. Houve um tempo em que o Egito era verde, um tempo em que o Saara era floresta, em que os rios corriam por onde hoje é apenas poeira. Essas terras, hoje estéreis, já foram jardins, jardins de abundância, de fartura, de harmonia entre céu e solo. Mas algo aconteceu, algo mudou, a vegetação recuou, as chuvas cessaram, os rios secaram, a vida foi empurrada para os limites. E a pergunta permanece: por quê? A ciência dirá que foram ciclos climáticos, mudanças naturais, mas os registros antigos sussurram outra hipótese, uma resposta divina, uma retaliação silenciosa. A terra foi desativada deliberadamente, como se os deuses tivessem recolhido sua bênção, como se tivessem desligado o sistema. E quando isso acontece, nada mais floresce. O Egito era a morada de Marduk. Ali, ele reinou como Ra. Ali, ergueu templos, impôs seu culto solar, corrompeu os sacerdotes, manipulou as doutrinas, rompeu com a harmonia ancestral. Enima observava a deusa da vida, a mãe da biologia terrestre, aquela que preparou o solo, trouxe as sementes, guiou as estações e que viu tudo ser distorcido. Talvez a desertificação tenha sido a sua resposta. Não com raiva, mas com tristeza. Um gesto de luto, um sinal. Se o plano original foi traído, se a matriz biológica foi pervertida,
Então o alimento deve cessar, o ciclo deve ser interrompido, a terra deve dormir, e assim o fez. O verde se foi, a vida recolheu-se, as cidades viraram areia, e o que antes era jardim virou castigo. A mesma lógica se repetiu em outras partes do planeta: Mesopotâmia, Índia, partes da América do Sul, regiões férteis transformadas em desertos, zonas de silêncio ecológico. Talvez não estejamos apenas perdendo o clima, talvez estejamos perdendo o direito de habitar a terra com plenitude, porque os deuses podem ter partido, mas a memória do Éden ainda responde. Capítulo 10: O corpo, a terra e o esquecimento. Eles nos deram tudo: o corpo, a água, a semente, a luz do sol, os animais, as frutas, os sais minerais, o fogo e o frio, a noite e o dia, a fome e a saciedade. Tudo foi entregue, como se cada peça do mundo fosse uma extensão do nosso organismo, como se cada canto da terra fosse um órgão do planeta vivo que habitamos. E por um tempo, soubemos usar, soubemos colher, soubemos agradecer, mas esquecemos. Comemos o que não nutre, bebemos o que não limpa, respiramos o que não vivifica, e chamamos isso de liberdade. Mas liberdade não é rejeitar o plano, é lembrar dele, é honrar o código, é ouvir o que o corpo diz quando a alma se cala. Hoje, os corpos estão inflamados, as mentes confusas, as emoções instáveis, a alma desconectada, e tudo isso tem um ponto em comum: o alimento, a substância que entra e que constrói ou destrói, porque você não é apenas o que pensa ou o que sente, você é, em essência, o que você come, porque o que você come molda o seu sangue, o seu humor, o seu sono, o seu impulso, o seu espírito. E se o alimento foi desviado, o desvio começa em você, mas também pode terminar, pode ser corrigido. Você ainda pode ouvir a terra, voltar ao solo, sentir o cheiro da fruta verdadeira, reconhecer o sabor da água limpa, comer com consciência, com reverência, com gratidão, não por dieta, não por moda, mas por missão, porque o corpo é templo e a terra é a oferenda sagrada que os deuses deixaram nesse altar. Seja digno dela, coma como quem se lembra, coma como quem desperta, porque a memória começa no paladar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se libertar. E uma vez que esse processo tem início, não há mais como voltar atrás. O sistema não teme armas, ele teme consciência, porque uma mente desperta desprograma todas as outras ao seu redor, desafia as mentiras institucionalizadas e inicia uma reação em cadeia que nenhuma estrutura de controle pode deter. Continue vendo, continue sentindo, continue recusando a mentira disfarçada de normalidade, continue buscando as peças ocultas da história, porque o despertar é irreversível e você já não pertence mais à cela da ignorância programada. Se este vídeo foi importante para você, se esta mensagem tocou sua alma e te fez refletir, compartilhe. Não guarde para si o conhecimento que pode libertar outros. Envie para quem você ama, para os grupos da família, para os amigos do trabalho, para todos que você sabe que estão buscando algo maior, mesmo que eles ainda não tenham percebido e se sentir em seu coração que pode contribuir para que este trabalho continue. Faça isso com a certeza de que estará apoiando um movimento livre, independente e comprometido com a verdade. O canal está aqui por você e com seu apoio, podemos continuar investindo em novos equipamentos, em mais pesquisa, em novas formas de entregar conteúdos cada vez mais profundos, impactantes e necessários. Apoios podem ser feitos via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com.
hologramastore.com ou adquirindo os produtos da nossa loja oficial com estampas exclusivas da série Anunnaki e outros temas do canal. Não é caridade, é colaboração consciente, é resistência, é posicionamento, porque neste mundo cuidadosamente programado para nos manter distraídos, desinformados e divididos, despertar é o mais sublime ato de resistência. Você já despertou e não está sozinho. Holograma histórico, decodificando o passado, unindo peças, quebrando barreiras, desafiando o silêncio imposto. Porque o amor é o que transcende a história e a busca pela verdade é o mais alto ato de amor que podemos oferecer a nós mesmos e ao próximo.